eu tô aqui com a minha amiga Marene e ela vai contar pra vocês um pouco da história dela, da decisão de vir pra Alemanha sem falar alemão nem inglês. Então, Mari, se apresenta pro pessoal. Então, meu nome é Marene Antunes, eu tenho 26 anos, sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Recursos Humanos no Brasil, já fazem 2 anos. Só que eu nunca atuei na área porque nós decidimos, eu e meu namorado, virmos para a Alemanha e começar do zero aqui. E como é que foi, assim, a decisão de vocês se mudarem pra cá? Deu a louca, assim? Tipo, o Brasil tava ruim pra vocês? Como é que foi? Não, o Brasil não tava ruim para nós. Claro que com toda essa crise, bom também não tava. Mas a decisão de vir para a Alemanha é a partir dele, de nós virmos para cá, porque o meu namorado, ele já tinha um amigo que mora aqui, já fazem 7 anos. E numa das viagens do nosso amigo pro Brasil, que ele estava de férias, a gente sentou e conversou e perguntou como era a vida na Alemanha. E ele falou super bem, só coisas boas. Então, meu namorado já tinha essa vontade de mudar, sabe? De conhecer, fazer coisas novas. E aí ele trouxe essa ideia pra mim. Eu abracei a ideia também junto com ele. E aí a gente começou toda a parte burocrática pra conseguir a documentação e poder morar aqui sem problemas. E depois que o seu namorado veio com a ideia de vir pra Alemanha, largar tudo, vocês tiveram alguma dúvida, assim, pelo fato também de vocês não falarem alemão, inglês e família, todas essas outras coisas que pesam? Como é que foi? Você topou na hora ou você ficou com medo? Então, quando meu namorado veio com essa ideia, vamos morar na Alemanha, no início eu não gostei muito, por quê? Eu nunca tinha pensado em morar fora do Brasil. Claro, eu tinha a intenção de visitar, mas isso 1 semana, 2 semanas, como turista. Mas morar não, tanto que eu nunca tive interesse em fazer o inglês. Até fiz algumas aulas na empresa que eu trabalhava, era uma empresa de comércio internacional. Eles pagavam a aula de inglês para os funcionários, no caso, tinha no plano de benefícios, e eu fiz algumas aulas, mas eu não tinha aquele interesse em aprender, sabe? Então acabou que não rendeu muito. E quando meu namorado chegou assim, vamos morar na Alemanha, porque eu falei com o Maico, que é esse nosso amigo, e ele disse que lá é maravilhoso. Eu pensei, gente, o que eu vou fazer lá? Sem saber o idioma, longe de casa, longe da minha família, porque eu sempre fui muito apegada à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos, ao meu cachorro, que eu morro de saudade. Mas então eu disse, não vou. Eu disse, não vou, pra morar não vou, porque não foi uma coisa assim que meu namorado disse, vamos lá conhecer e depois a gente decide. Não, ele chegou a dizer, não, vamos morar. Então eu disse, não. A gente pensou até em terminar o namoro. Namoro de quanto tempo? Na época a gente tinha 8 anos. Nossa! 8 anos. Terminar porque ele sempre teve a certeza do que ele queria. Eu quero ir morar na Alemanha, então vamos junto e tá. E se eu falasse que não, que eu ia ficar, a gente ia acabar terminando o namoro. Mas aí eu disse, teve um dia que eu disse pra ele, não, Vini, que o nome do meu namorado é Vinícius. Não, Vini, eu não vou. Aí ele disse, amor, a gente não precisa ir pra morar, vamos tentar 3 meses. Se a gente gostar, nesses 3 meses a gente fica. Se a gente não gostar, a gente volta. Isso me tirou um pouco a pressão, sabe? Do, eu vou ter que morar e se eu não me adaptar, eu vou ter que ficar lá não gostando, tem que ficar mesmo assim. Não, daí tirou essa pressão das minhas costas, sabe? Esse peso. Eu disse, não, então vamos tentar. Aí a gente fez tudo que precisava, como eu falei antes, dos papéis, enfim. E 1 ano depois a gente veio. Sabendo que ia morar com os nossos amigos, o apartamento deles não é grande, como é um apartamento normal. Mas eles acolheram a gente super bem e aguentaram a gente bastante. E a gente ficou lá 6 meses até
começar a engrenar as coisas e a gente começar a andar com as próprias pernas. E vocês já tinham saído do Brasil, assim, ou foi a primeira vez? Não foi a primeira vez. Foi muito louco porque nós decidimos, vamos morar na Alemanha. Então tá, então a gente vai. Aí a gente já começou a encaminhar os papéis. Isso demorou 1 ano. Nossa, bastante. Até chegar a cidadania do meu namorado, que ele tem... O tataravô dele era alemão. Então, por causa disso, ele conseguiu a cidadania alemã e ele tem um passaporte alemão, que facilita muito a nossa vida aqui também. Né, pra trabalhar e tudo mais, Sim, né? exatamente. Pro trabalho, subsídios do governo... Tudo, né? Tudo. Direitos. Tudo. E preparatório pra vocês virem pra cá, vocês estudaram o alemão? Como é que é o inglês também? Vocês dois não falam, é só você? Como é que foi? Assim? Foi uma catástrofe. Então, eu não estudei no Brasil, não fiz o alemão lá, porque eu achava que custava muito. Então eu disse, primeiro eu vou conhecer a Alemanha, vou me adaptar na cidade e aí eu estudo lá, porque vai ser mais fácil, vai ser mais rápido do que começar no Brasil, ter aula uma vez por semana, toda esse transtorno da cidade. Porque realmente demora mais tempo estudando no Exatamente, e aqui não, intensivo que tu faz de segunda a sexta-feira, 4 horas diárias, então com certeza renderia mais. E meu namorado não, ele fez no Brasil até o A1.2, então, que é o básico, básico do básico. Dá pra sobreviver. Exatamente, não passa fome, vamos dizer assim. Mas não é o suficiente. Mas no início ajudou a gente bastante, o pouco alemão que ele tinha, sendo que eu não tinha nada, e nem o inglês, que o inglês é imprescindível, né? Todo mundo, aqui pelo menos, todo mundo fala inglês. Até é um choque para as pessoas quando, por exemplo, eles vêm falar alemão comigo. Entendo agora, mas no início não. Então, automaticamente ele já partiu pro inglês. Só que eu também não entendia. Nossa. Aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente. Foi muito difícil no início por isso. Que não falar nenhuma das duas línguas e falando português que ninguém entende aqui. Não ajudou muito. E por causa disso, assim, quais foram as maiores dificuldades? No início, a maior dificuldade aqui foi a parte burocrática, que tu tem que se cadastrar na cidade, tu tem que conseguir uma vaga na escola, enfim, toda essa parte burocrática foi muito difícil porque a gente se sentia uma criança. Essa que é a realidade. Nós precisamos de ajuda em tudo no início. Então a gente sempre dependia de alguém pra fazer por nós. Isso é muito ruim, é muito difícil, porque tu não tem autonomia pra nada. No meu caso, era eu e meu namorado, os dois não falando a língua. E ele também não fala inglês, detalhe. Então, pra nós dois, a gente aprendeu junto, a gente foi crescendo junto aqui aos pouquinhos. E aí os seus amigos que vocês conheciam ajudaram bastante? Nossa, como é que foi? Eles ajudaram muito a gente no início. Nós moramos com eles 6 meses, a gente ficou na casa deles. 6 meses bastante. 6 então, meses, então bastante tempo. Porque quando tu chega aqui sem emprego, sem contrato, no caso, sem a língua, que é muito importante. Como que tu vai arrumar apartamento, por exemplo? É verdade. Não consegue. Contrato, quem mora aqui né? sabe que essa parte de residência, enfim, achar apartamento, é muito difícil aqui. Tipo, tem muita procura, então com certeza eles escolhem quem já tem trabalho. Se comunicar com o dono do apartamento. Exatamente. Ainda Então, muita concorrência e pra vocês serem os escolhidos também. Né? Isso. Então a gente ficou com nossos amigos 6 meses, eles ajudaram a gente em tudo, desde a escola, da moradia, da parte burocrática pra poder morar aqui. E então quando vocês chegaram, aí como é que foi assim, o começo das aulas em alemão? Porque se você não entendia, você não tinha como perguntar em inglês, e como é que funcionou assim pra você? Então, nós chegamos aqui dia 4 de maio, se eu não me engano foi o dia 4, o ano passado.
E uma semana depois eu já comecei a estudar. Então foi muito rápido, eu não tive nem tempo de respirar, eu já comecei a estudar, porque precisava, né? Meu primeiro dia na escola foi terrível. Terrível? Foi terrível, porque eu não entendi absolutamente nada. A professora chegou e aí a gente tinha que se apresentar. Ah, detalhe, eu entrei 3 dias depois que a turma já tinha começado. Nossa. Então a atenção, quando eu cheguei, se voltou toda pra mim. Eu tinha que me apresentar, falar de onde eu vim, quantos anos eu tinha, e eu não sabia falar isso em alemão, porque sinceramente eu não sabia nada, eu sabia falar bom dia, só. Aí a professora chegou, hallo, wie geht's es dir? Pensei comigo, meu Deus, o que ela tá falando? E aí eu fiquei muda, tipo, eu travei, fiquei muda. Mas, aí eu tive muita sorte que tinha um senhor na minha sala que já fazem 10 anos que ele mora aqui na Alemanha, só que ele nunca tinha ido pra escola, nunca tinha ido fazer um curso de alemão. E ele falava espanhol. Então, pra mim aquilo me ajudou muito, porque na hora ele disse, não, eu falo espanhol, ela falou português, ela consegue me entender, eu posso ajudar ela. Então, o que acontecia? A professora falava e ele traduzia o que ela tinha falado em espanhol. Aí eu entendia, respondia em português e ele respondia para a professora em alemão. Na primeira semana foi assim, mas aí eu vi que eu precisava estudar muito, porque eu não podia ficar do zero sem saber nada. Então eu estudei bastante e aí já comecei a entender, entrar no ritmo da turma, da sala de aula. Tanto que depois de um mês, assim, eu que ajudava ele. Porque ele tinha muita dificuldade na gramática e eu não tinha tanto. Então, depois de inverter os papéis, eu tava ajudando ele. Mas ele foi um anjo na minha vida, que me ajudou muito, assim, no início. E se não fosse por ele, eu acho que teria sido bem mais difícil. Nossa, imagino. Porque às vezes a professora faz explicação em inglês, às vezes, principalmente no começo, né? E eu não falo até hoje nem em inglês. Agora eu posso dizer, que eu consigo falar alemão, consigo entender, mas inglês eu não sei nada, então não me ajudava muito, sabe? Mas por um lado, assim, eu vejo que, na minha opinião, né, eu acho que o não saber inglês ajuda um pouco no alemão, você não acha? Que pra mim, as pessoas já automaticamente mudam pro inglês e como eu entendo, aí eu fico falando inglês, no fim, assim, eu acho que é bom, né, porque daí aí depois você aprende não inglês, sabendo inglês, tu não cai no vício de recorrer pro inglês. Sim, então, é exatamente o que eu faço, e é péssimo. Né, porque qualquer dúvida que tu tenha e que tu não saiba fazer a pergunta, por exemplo, em alemão, tu recorre pro inglês, tu faz inglês, isso é muito ruim. Tu não sabendo inglês, ou tu dá um jeito de perguntar em alemão, ou tu não pergunta. É verdade. Essa aqui que é a realidade, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas por esse lado é bom, eu acho, assim, principalmente pra área da fala. Porque como você não recorre pro inglês, você se força a falar mais o alemão, né? Isso sim, mas eu não indico ninguém vir sem o alemão e sem o inglês. Então, passar pelo que você passou. Eu não posso dizer que eu sofri tanto, eu achei que ia ser bem pior e até eu acho que me saí bem no geral. Mas eu digo, se tu tem a opção de fazer o inglês, faça. Se tu tem a opção de fazer o alemão, faça. Porque isso vai facilitar muito a tua vida aqui e vai te economizar muito tempo que tu gastaria, por exemplo, estudando desde o zero. Tu já pode começar num nível um pouco mais alto. Pra achar emprego melhor. E pra achar emprego tu vai conseguir muito mais rápido também. E empregos melhores, né? Tu não vai precisar pegar qualquer emprego que aparecer. Tipo nós. Quando nós chegamos, a gente tava disposto a pegar qualquer coisa. Que foi o que aconteceu, meu namorado começou a trabalhar aqui, acho que umas 2 semanas depois que a gente chegou, ele começou a trabalhar num hotel, na parte de limpeza. Ele nunca tinha feito isso no Brasil. Nosso trabalho no Brasil era totalmente diferente, como o trabalho de muitas pessoas, acho que da grande maioria que vem pra cá, né? Mas você não pode exigir
uma coisa que tu não é qualificado pra fazer. Tu ainda tem que verdade. aprender, tu é um bebê aqui. né? Apesar de você ter formação universitária e tudo mais, não falar a língua é uma barreira muito grande. né? Exatamente, a tua formação não vai te ajudar em nada sem a língua. Aham. Então, ele começou nesse hotel, agora ele tá super bem, ele já foi promovido várias vezes. E, detalhe, ele não fez curso de alemão, ele aprendeu na rua. Mas dizem que a prática, tipo, ajuda muito mais às vezes que só a teoria ou estudo na Com escola. certeza. Claro, os dois unidos, Melhor ainda, né? melhor. Porque daí a gramática fica mais certinha. Exatamente. Né? Mas ele ainda aprendeu super rápido, também tá super bem. Ai, que bom. E por causa disso, assim, vocês pagaram algum mico? Já aconteceu alguma situação meio chata, assim, com vocês? Nossa, tem uma situação que aconteceu que eu não esqueço, que foi ali, acho que tinha um mês que nós estávamos aqui. E aí a tia do meu namorado, ela é alemã. E ela veio pra Munique, ela mora em Karlsruhe. E ela veio pra Munique pra visitar a gente. E aí nós fomos almoçar, né? Só que daí no cardápio, eu não entendia absolutamente nada do que estava escrito. Aí tava lá no cardápio escrito Kartoffel und Schwein. A gente me disse Kartoffel, até a gente entendeu. Mas Schwein? O que é Schwein? Aí a tia do meu namorado tentou de todos os jeitos explicar pra gente o que era. A gente não entendia, porque ele não entendia nenhuma. Desculpa, eu não entendia nada em alemão. Então, a saída pra ela foi imitar um porco. E ela fez isso em pleno restaurante. E alto. Gente, eu queria me esconder. Eu fiquei morrendo de vergonha, sério. Eu me senti, nossa, que burra, eu não sabia o que é Schwein. Mas aí, enfim, a gente entendeu o que era e nunca mais Depois esqueceu. do barulho, né? Depois do barulho. Quando acontecem essas situações meio constrangedoras, tu nunca mais esquece da palavra, não é verdade? É verdade. Aí marca, né? Você fica assim, essa palavra eu nunca mais vou esquecer. E outra coisa que acontecia direto, eu tinha essa mania no início de dizer ya pra tudo. Não entendi nada do que a pessoa falou no final. Ya, só concordava. Só que às vezes isso é ruim. Porque, tu responde que, por exemplo, ya, sim, eu entendi, a pessoa vai ficar esperando tua reação. E daí tu fica lá que nem uma tonta parada esperando, porque tu não entendeu o que ela falou. Isso é muito ruim. E às vezes tu tem que fazer alguma coisa na sala de aula, por exemplo. A professora te explica e ela pergunta, tu entendeu? Vergonha de dizer não, eu entendi, porque os outros colegas entenderam, sabe? Daí ela perguntava, então o que tem que fazer? Aí você fica assim. Eu não sei, porque eu não tinha entendido. Só que no início eu ficava com medo, eu acho, de perguntar, sabe? Do meu alemão aportuguesado, porque é complicado no início. E depois também é complicado, mas aos pouquinhos, né? É verdade, essas coisas assim, tem que tomar cuidado. Ainda mais aqui, que eles levam tudo no lado literal. Assim, se você fala assim, é assim mesmo, não tem esse negócio de... Teve uma situação que, nossa, eu me senti péssima. Que foi, eu tava no parquinho com as gêmeazinhas que eu cuido. E aí veio um menininho, tipo, acho que ele tinha uns 7 anos. E ele não queria deixar as meninas brincarem na casinha, que tinha uma casinha lá. Eu falei pra ele, por que elas não podem brincar aqui? Aqui é um parquinho, todo mundo pode brincar junto. E eu falei isso em alemão. E aí a criança veio pra mim e disse, tu não fala alemão correto? Sério? Sério? Ele falou pra mim, du sprichst nicht richtig. Eu disse, gente, uma criança me falou isso, meu alemão deve ser péssimo pra uma criança me falar isso. Mas isso serviu pra estudar mais, né? Mas não é legal. Ai, não é legal. Não é legal, né? Não. Cada situação de uma criança. Mas a gente enfrenta aqui uns perrengues, não entendendo a língua. Em supermercado também, às vezes, por exemplo, já me deram um troco errado. E eu, por medo de reclamar em alemão, acabei ficando quieta. Então isso acho que é normal. É só no começo, né? Depois que a gente aprende, aí já dá pra
criar mais coragem, né? Porque demora mesmo um pouco. Pra mim, pelo menos, demorou bastante também pra criar coragem de falar ou encarar alguém, assim, porque daí ele já vem, assim, que a gente é estrangeira e ainda, sei lá, né? Mais complicado, assim. Falando um alemão mais ou menos, assim, parece que a moral não é tão alta, assim. Agora eu já me viro sozinha, já consigo fazer as coisas, a maioria das coisas, sem precisar de ajuda. Mas claro, ainda tem muito que aprender. Ah, com certeza. Eu atualmente terminei o B1, mas ainda não fiz o Prüfung, que é a prova, né? Prova, né, no caso. Acho que por insegurança, então eu acho que eu preciso dar um pouquinho mais e aí no próximo ano eu vou fazer essa tal prova e continuar. Acho que até o C1, não sei. E pra quem tá pensando assim, vir pra cá sem alemão, sem inglês, sem amigos, né? Porque vocês ainda tiveram a facilidade de morar com seus amigos, que ajudou a gente muito. Familiar, né? A tia do Vini e tal. O que você fala, assim? Você acha que vale a pena? Não vale a pena vir? Tem que estudar antes de vir? Tem alguma dica, assim? Valer a pena vale, com certeza, porque a experiência que tu ganha aqui, os perrengues que tu enfrenta, te fazem crescer, te fazem amadurecer. Então, com certeza vale a pena vir. Eu sou um exemplo vivo que, sem alemão e sem inglês, tu consegue fazer as coisas, é só ter dedicação e força de vontade. Claro, não vão ser flores. Todo mundo pensa, eu vou morar na Europa, sou rica, vai ser tudo fácil. Não é assim. A gente que mora aqui, a gente sabe que é muito difícil. Tu tá longe de casa, tu tem que aprender um idioma totalmente diferente. No meu caso, não ter o inglês, porque o inglês é universal, então poderia me auxiliar muito no início aqui. Mas eu não tenho, então eu tive que aprender a me virar sem. E tive que aprender o básico do alemão o mais rápido possível. Então, mas eu não me arrependo, faria tudo de novo. E digo, quem tem vontade de vir, venha. Depois aqui tu vai vendo como vai funcionando. Mas claro, se tu tiver a oportunidade de fazer um curso, por exemplo, no Brasil, de alemão, faça. Eu acho que o alemão ainda é mais importante do que o inglês aqui, com certeza, né? Claro, o inglês ajuda, mas o alemão é fundamental. Então faça, que vai, como eu falei antes, te economizar muito tempo e vai facilitar a tua vida. Facilita mesmo, né? Porque se você não tiver amigos ou familiares aqui pra te ajudar, é bem difícil. Só se, por exemplo, sua moradia for atrelada com a escola, aquela coisa toda, né? Porque achar moradia aqui, principalmente alugar um apartamento e tal, é bem complicado se você não consegue se expressar, né? Como que você vai assinar um contrato se você não entende o que tá escrito também. Várias coisas assim que pesam. E eu e meu namorado ainda, agora que tu falou nessa parte de moradia e contrato, a gente levou a maior sorte também na parte do apartamento. Porque nós alocamos o apartamento de uma brasileira casada com um alemão. Então, a gente conversou, assinou o contrato, tudo em português. E facilitou muito. Mas isso foi... A chance é 1 em 1 milhão, né? Exatamente, porque não venha contando que tu vai vou achar um brasileiro que tem um apartamento pra alugar. Que não é raros casos que acontece. Mas pra nós, graças a Deus, foi assim, deu tudo certo. Em 6 meses, que é um período curto, se for ver, perto de outras pessoas que a gente vê no grupo, por exemplo, do Facebook, falando já tô há 1 ano procurando apartamento, não tô conseguindo. A gente sabe como é difícil. Eu acho que tem muito assim também, de pessoa pra pessoa. Aquela coisa assim, é pra você tá lá, você tá no lugar certo, na hora certa. E tudo vai fluindo da melhor forma possível, como foi no caso de vocês, né? Vocês dois conseguiram emprego e tudo mais. E tem gente que dá tudo errado. Então também tem a questão da sorte, né? Eu acho. Assim, emprego também, eu levei a maior sorte. Porque eu comecei a trabalhar com uma família brasileira também. Então eu usava só o português no meu cotidiano. E já consegui nem 1 mês depois que eu cheguei aqui. Então tudo foi se ajeitando, assim, sabe? Tudo foi se encaixando, sem muito esforço. Não sei se é sorte ou é o destino, não sei. Mas pra nós foi assim. Que bom, que bom. Fico feliz, né? Agora já, o ano que vem, já dá pra aprender melhor, procurar emprego talvez na área e tudo mais, né? Com certeza, mas
Minha próxima meta é fazer a prova do B1 e aí depois então, eu quero começar talvez um Ausbildung na minha Ausbildung, né? Não me confundo. Tudo bem. Na minha área, que eu me formei lá no Brasil, então agora com o alemão que eu tenho, acredito que eu já possa começar a buscar nessa área. E vamos ver. Lembrando que a gente tá incentivando ninguém a fazer o que ela fez. Porque eu sei que tem muitas pessoas nos grupos dos brasileiros falando que você não vai conseguir nada, que isso, que aquilo. Então essa experiência da minha amiga Marene. Mari, todo mundo me chama de Mari, é mais fácil. Não, xará fácil. É verdade. E cada um tem sua experiência, então, assim como ela falou, se vocês puderem estudar antes de vir, obviamente a vida vai ser muito mais fácil aqui do que vocês terem que ficar, assim, sempre dependendo de alguém e tudo mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês tomarem a decisão de vir pra cá ou não. E muito obrigada por ter topado participar. Foi um prazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!